Boa noite, então. Ficamos felizes com sua visita essa noite aqui. Nós começamos hoje essa série de pregações, que nós vamos conversar um pouco sobre esse filme, sobre esse tema Divergente e por que a espiritualidade cristã não é politicamente correta. Por isso, eu queria iniciar hoje aqui, primeiro falando que esse filme foi um filme que me surpreendeu. Não é um filme que me chame a atenção de primeira. Não é aquele tipo de filme que eu olho, vejo a propaganda e fico estimulado para assistir. Todos os comentários sobre esse filme Divergente são comentários que falam que ele tem uma pegada mais adolescente, aquele romancezinho, uma coisa assim mais para jovem, abaixo dos seus 16 anos, né? Porque hoje em dia o jovem de 16 anos não quer ser chamado de adolescente, não? Então, se ele tem uma pegada mais adolescente, ele está ali para os 15, 14, 13 anos, quiçá aqueles também que têm 10 anos e já se sentem, né, assim, com a idade de vida, assim, como se já tivesse vivido muitos e muitos anos, né? Primeiro eu queria então pensar com você que esse filme, ele é um filme baseado em uma trama distópica, como se pode chamar, uma distopia sobre o sistema de vida social. Ele, ao contrário daqueles filmes que tem aquela mensagem bem utópica, né, de um final feliz, aonde tudo vai ficar bem, aonde as pessoas terminarão felizes, ele tem uma linha diferente. A ideia dele já é desconstruir um pouco essa imagem de uma história que vai acabar assim, com todo mundo muito feliz, muito contente. Então é baseado numa trama distópica do sistema de vida social. Mas, como não poderia deixar de ser, ele tem aquele romance que é típico, né, para atrair também os adolescentes, para atrair aqueles corações mais desejosos de encontrar o seu par, né, o seu príncipe, a sua princesa. Tem que ter lá aquele romancezinho, senão as pessoas não vão assistir o filme que está lá falando sobre uma distopia, né? Então imagine, a gente já vive mergulhado numa vida tão louca. Se o filme tivesse lá só falando de catástrofes, imagine se as pessoas iriam estar lá assistindo. Então tem lá aquele romance onde toda a história vai perpassando dentro da história daqueles dois, e é uma história até típica da nossa época, porque a moça é a heroína, né? A moça é assim, a que é violento o negócio, a bicha é forte, ela luta, e ela é a principal na história, embora o camarada também seja assim, aquele cara, né, que toda mulher quer ter, né? Ele assume o controle, ele tem aquela banca, ele é forte, ele sabe lutar, ele é bonitão, né? Há aquelas que comentam assim porque ele tem o lábio carnudo e não sei o quê, como foram os comentários que eu ouvi, né? Parece com fulano de tal. Eu disse, mas o que tem a ver com fulano de tal? Não, porque ele tem o lábio carnudo. Eu disse, veja só como chama a atenção o negócio, né? E aí ele tem uma pitada de divergência também do pensamento da própria época. Por quê? Porque a autora, ela trabalha com uma trama sempre conduzindo você a perceber a mulher que é assim, que assume, que tem aquela pegada mais de liderança, ao mesmo tempo que ela também trabalha uma ideia entre eles dois de que ela é aquela mocinha que precisa, sim, do cuidado do homem, que precisa da atenção dele, que precisa do cuidado dele, né? Precisa de que ele dê aquela atenção protegendo a ela.
É interessante que uma das frases no fim do filme, quando ela está correndo para subir em um metrô que está andando, ele já subiu e ele estende a mão para que ela então suba no metrô, e ela diz para ele assim, não, eu consigo. Típico do nosso pensamento da época, onde a mulher, ela tem provado, por A mais B, não há mais o que se questionar, elas conseguem. Quando elas querem chegar a algum lugar, elas conseguem. E nós, maridos, sabemos muito bem disso. Quando elas querem algo, elas sabem ir até onde elas querem. Mas ele diz assim, eu sei que você consegue. E ajuda ela assim mesmo. Eu achei fantástico aquilo ali. Cara, na nossa época, nós não vivemos mais numa crise onde a mulher precisa estar provando que sabe e que pode chegar a algum lugar. Elas já chegaram, vocês já provaram que são competentes, que pensam muito mais rápido, que pensam em 10 coisas ao mesmo tempo e nós não conseguimos pensar. Vocês já provaram que conseguem falar enquanto ouvem. Nós não conseguimos fazer isso. Vocês provaram que em alguns setores da sociedade, vocês são muito mais capazes de assumir algumas coisas do que nós. Além do que, vocês conseguem assumir coisas fora de casa, como conseguem assumir dentro de casa. Ok, elas podem, vocês podem. E o cara que também é aquele que é forte, que protege, que cuida, que assume o ônus, que assume a responsabilidade, ele é aquele que diz para ela assim, eu sei, e daí? Mas eu quero lhe ajudar. Talvez uma das sacadas que o filme traz é que ele está dizendo para a gente que essa crise ela não precisa mais existir. A gente não precisa mais ficar nesse dilema, se a mulher pode, se a mulher não pode, se a mulher tem força suficiente ou não, quem é o homem nessa história e tudo mais. O camarada lá que é seguro de si, ele tem uma mulher extremamente forte do seu lado, mas ele sabe a força que ele mesmo tem, a capacidade que ele mesmo tem, e não está em momento nenhum diminuída por causa da capacidade e da força que ela tem ao lado dele. E aí o casal finaliza o filme abraçado ali no metrô, em movimento, e ela pensando diversas coisas na segurança do colo dele. Isso eu achei fantástico aquilo. Enquanto traz um pensamento que é típico da nossa época, da mulher sendo aquela que é a personagem principal dentro da sociedade, ela traz uma pitada de uma lição ali que é fantástica. De que esses dois papéis, eles em momento nenhum precisam ser confundidos, separados ou colocados em competição um com o outro. O contexto do filme é um contexto onde eles estão inseridos em um mundo pós-apocalíptico. O mundo passou por uma grande guerra, o mundo foi quase que totalmente destruído, e eles então tentam encontrar a paz tão almejada pela humanidade, nessa sociedade que sobreviveu. E quase que, tendo chegado ao seu fim, eles então voltam agora tentando encontrar essa paz, criando estruturas que separam as pessoas e definem as pessoas numa só característica ou personalidade. Então as pessoas elas são colocadas em facções, elas são colocadas em grupos da sociedade que são caracterizados então por esses símbolos aqui que vocês viram, e esses símbolos são símbolos aonde cada uma das facções, aonde toda a sociedade foi dividida, abraça cada um desses símbolos. Em determinado momento, então, a pessoa ela é levada a assumir a sua identidade quanto o local da sociedade que ela vai fazer parte. Ela tem que decidir de onde ela vai ser na sociedade.
No momento em que ela decide, ela não pode mais voltar atrás. Então, ela vai lá, faz uma série de exames, de testes psicológicos e tal, uma ciência extremamente avançada, onde você entra na mente da pessoa e aquilo que a pessoa está pensando é aquilo que a pessoa vê lá na tela, e aí o seu teste vai dizer se você faz parte de facção A, B, C, D, e você, ainda que o seu teste te acuse para alguma facção e diga você faz parte dessa facção, você pode decidir no final das contas. Se você tem a sua personalidade, suas características, dizendo que você faz parte de uma, ainda assim você tem a livre escolha de dizer eu quero fazer parte desta. Depois tem uma grande cerimônia onde você vai lá, corta a sua mão e aonde você pingar o seu sangue, é dali que você vai ser o resto de sua vida. E aí eles dizem assim, facção antes do sangue. Uma das frases que o livro traz é: em nossas facções encontramos sentido, encontramos propósito, encontramos vida. Longe delas não sobreviveríamos. Então, esse é o contexto onde o filme se passa, onde as pessoas, dentro daquilo que elas foram vocacionadas, ou dentro daquilo que foi a escolha da vida delas, é onde elas encontram sentido para a vida, onde elas encontram propósito, onde elas encontram a própria vida. O que é, mais uma vez, uma crítica que a autora faz no livro, e a gente vê no filme, uma crítica à quebra da ação ou do efeito de normatizar. É uma quebra a toda a normatização que nós temos vivido na nossa sociedade. A autora trabalha uma sociedade pós-apocalíptica, agora dentro de um esquadro completamente hermético e fechado, aonde cada pessoa pertence a uma só coisa, aonde a personalidade da pessoa é distinta, é distinguida por alguns aspectos apenas, e a partir daquilo ali, ela é tida por todos os outros como sendo aquilo, e não ela mesma. Veja só, uma sociedade onde as suas capacidades definem você. Você é definido por aquilo que você faz e não por aquilo que você é simplesmente. Essa é uma sociedade que, tendo passado pelo processo então de uma grande guerra, ela tenta então encontrar a paz agora trazendo normas extremamente fechadas. Então veja a lógica da Verônica, que é a autora do livro. A autora traz então uma lógica que é, na sociedade em que eu e você estamos inseridos, todo tipo de normatização tem sido quebrado, tem sido criticado, tem sido desvalorizado. Nenhuma norma é bem vista. Tudo que começa a entrar dentro de um sistema já é rejeitado, faz parte da nossa cultura, a minha e a sua cultura. Nós não queremos regras, nós não queremos nada que diga para mim e para você a forma que você tem que vestir, a forma que você tem que comer, a maneira que você tem que sentar à mesa, como você deve ir a determinado ambiente, como você tem que se portar no trabalho ou em qualquer lugar. Nós não queremos mais nada disso. O que ela mostra, então, é que essa sociedade chegou a um caos tão grande pela falta de normas, que aí a tentativa de encontrar a paz agora é criando regras extremamente fechadas. E essas regras, essas facções é que dão sentido à vida, dão propósito e trazem vida em si para cada um desses indivíduos. A facção que eu queria trabalhar então com você hoje são duas facções, e elas são a audácia e a abnegação. O eixo aonde a audácia se firma
É uma frase que diz assim: acreditamos na liberdade do medo, em atos ordinários de bravura, na defesa daqueles que não podem se defender. Por outro lado, a abnegação diz: eu vou ser minha perdição se eu me tornar a minha obsessão. Queria pensar com você um pouco sobre como nós podemos encontrar sentido, significado na cultura que nos permeia, onde nós estamos inseridos. Nós vivemos em uma sociedade que pouco para pensar, para meditar, para questionar, para absorver verdades e valores dentro da sociedade em que ela está inserida. Eu e você estamos mergulhados em uma sociedade que é tão cheia de erros, está tão cheia de caos e de dissonâncias, de chiado, que nós começamos a adquirir, muitas vezes, uma rejeição até aquilo mesmo que nós vivemos e que nós estamos inseridos e mergulhados nela. O filme trabalha uma ideia que tem se perdido hoje em dia. A audácia diz que acredita na liberdade do medo, em atos ordinários de bravura, na defesa daqueles que não podem se defender. Eu acho isso uma crítica tão pesada à vida que eu e você vivemos hoje. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade em que nós somos estimulados o tempo inteiro pela propaganda, pelos filmes também, pelas novelas, por tudo que nos cerca, a vivermos em defesa de nós mesmos. A violência é tão grande que nós somos inseridos dentro das nossas casas, nos prendemos nas nossas grades e nós vivemos a era do cada um por si e Deus por todos. Eu e você estamos cada vez mais distanciados de verdadeiros atos de bravura em favor daqueles que não podem se defender. É certo que há muitos lampejos, gritos no meio da sociedade, movimentos que surgem para chamar a mim e a você a acordarmos um pouco e olharmos um pouco mais para o necessitado. Há diversos movimentos. A internet ajuda muito isso. A sociedade começar a olhar um pouco mais para aqueles que necessitam. Mas são gritos que ecoam, mas que logo passam também. Isso faz parte da audácia. A audácia, a facção desse livro, nos convida a atos de bravura em favor do necessitado. Será que quando a gente assiste um filme como esse, nós ficamos pensando assim sobre a nossa própria vida? Sobre como nós precisávamos sair um pouco mais do nosso sofá, sair um pouco mais do nosso apartamento, do nosso condomínio? Será que nós pensamos um pouco assim, poxa, como nós precisaríamos andar um pouco mais e olhar um pouco mais ao necessitado? Será que quando, sei lá, acontece alguma coisa em uma favela, alguma enchente, algo que o necessitado seja acometido de maneira violenta, será que nós assistimos um filme como esse e pensamos, poxa, eu preciso mudar de vida? Não é bem isso que nós fazemos, porque filme está dentro da casa do entretenimento. Nós estamos ali para nos divertir. Eu queria talvez acordar, chamar a sua atenção para o fato de que muitos dos filmes que nós assistimos, muitas das músicas que nós assistimos, são verdadeiros convites a uma transformação de nossa própria vida. São desafios, são convites a nós nos movimentarmos um pouco mais. A outra facção é a abnegação. E ela diz, eu vou ser minha perdição se eu me tornar minha obsessão. É de emudecer.
Gente, aonde essa autora estava com a cabeça? Talvez um dos motivos porque esse filme não se tornou assim recorde em bilheteria seja o fato de que as verdades que estão sendo trazidas ali, elas são muito contundentes. Na sociedade do self, aonde eu ouvi recentemente alguma pessoa em alguma novela, que agora eu não vou me lembrar, ao invés de dizer assim, ah, meu Deus do céu, ela disse, eu não sei se ela continua dizendo, mas ela disse, ah, meu Deus do self. Essa é a nossa sociedade. Aonde a nossa imagem, ela ocupou um centro tão elevado, um ápice tão elevado, que nós temos nos tornado a nossa própria perdição. De maneira tão incoerente, uma sociedade que fala tanto da imagem, que chama tanto a mim e a você para cuidarmos e olharmos para a nossa imagem o tempo inteiro, é uma sociedade onde doenças psicossomáticas, doenças na alma, têm assim saltado aos nossos olhos como pipoca. Estamos completamente imersos numa sociedade onde as doenças da alma estão tomando conta de todos os indivíduos. Mas uma sociedade que diz e que fala tanto de que você precisa vender, buscar, aperfeiçoar, elevar a sua própria imagem, tomar conta da sua própria imagem, fazer de qualquer forma, andar por qualquer caminho aonde a sua imagem seja preservada. Nas empresas, nos locais de trabalho, as pessoas lidam cada vez mais com isso e adquirem habilidades imensas de tornar a sua imagem intocável. E qualquer pessoa, não importa quem seja, ela que caia, a imagem dela que seja aferida, manchada, mas a minha não. É nessa sociedade que nós estamos inseridos. E a abnegação no filme é uma facção onde as pessoas resolveram viver não para a própria imagem delas, não para elas mesmas, mas elas entenderam que elas serão a sua própria perdição se elas se tornarem sua obsessão. Algumas coisas podem ser pensadas aqui também. O último diálogo dos dois principais do filme, a atriz e o Tobias, é esse diálogo que está aí na tela para você ver. Ela diz para ele assim, meus pais morreram hoje, eles se foram. Ele responde para ela, eu sei, mas eles amavam você, Tris. Para eles, não havia melhor forma de demonstrar. Os pais dela pertenciam à facção da abnegação, eles dois pertenciam à facção da audácia, onde eles acreditavam em atos de bravura, e a facção da abnegação acreditava que se eles se tornassem a própria obsessão deles, eles seriam a perdição deles também. Eu fiquei pensando quantos pais, ou qual pai ou mãe, de verdade, hesitaria em morrer para salvar a vida de um filho? Qual pai e mãe de verdade não daria a vida pelo filho que ama? Quando temos filhos, nós realmente conhecemos o que é abnegação e o que é bravura. Até lá, nós acreditamos e vivemos lampejos de bravura, de abnegação, mas quando nós temos filhos
alguma coisa muda em nós. Alguma coisa muda na gente. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Não sei se você sabe disso. Os que me conhecem de perto sabem. Mas há quase 5 anos atrás, eu tive o meu primeiro filho. E aí eu levei este menino para fazer o exame do ouvidinho, né? E tal, um exame assim profundo, um exame misterioso, uma coisa assim de uma tecnologia avançadíssima. Eles chegam do lado da criança e bate assim um sininho. Se ele fizer alguma coisa, está ouvindo bem. Se não, tem problema. Andrezinho estava mamando, não dormiu, era para estar dormindo, e aí não tinha jeito do menino olhar, porque ele estava mamando. E aí, tom barulho. Mas antes do exame, a gente ficou numa sala tão apertada, tão quente, e você está ali com seu filho, né, com 1 mês de idade no máximo ali, aquela agonia, e você não sabe como lidar com aquele negócio direito ainda, você nunca cuidou de uma vida tão pequena, tão frágil, você com tanto medo, aí começou o calor, a demora, de repente apareceu uma senhora que disse assim, olha, a médica esqueceu que teriam vocês para atender agora, e ela está do outro lado do hospital atendendo a alguns adultos, porque chegou no horário deles. Ela mandou avisar que vocês esperassem mais um pouco, quando ela terminar lá, ela vem para cá. Isso assim, tinham uns 10 pais com meninos, e ficaram com aquela cara assim, sabe, de, poxa, que injustiça, né? Que coisa. Mas uma bravura, uma coisa assim tomou conta. Se eu levantei e disse assim, chame esta médica agora, porque se ela não vier aqui, eu vou lá. E aí nós vamos ver como é que nós vamos resolver isso aqui. Agora nós vamos resolver cara a cara. Só que isso falando num volume já assim, certo? Não de quem está tentando pregar para você e chamar a sua atenção. Mas quem já estava perdendo ali o autocontrole, toda a abnegação. Depois que passou aquilo ali, eu olhei assim, né? Olhei para minha mulher e disse, rapaz, que foi isso, né? Porque normalmente, se eu chego em um ambiente e eu quero fazer uma reclamação sobre alguma coisa, eu faço assim, amor, vai lá. Aí ela, que já é muito mais, né, ferraz, eu não sei a que grupo eles pertenceriam aí ela vai lá e prontamente já começa, olha, e tal. Assim, eu fico só lá, assim, né, de guarda-costa, né, tentando, né, fazer aquela de... Mas nesse dia a coisa mudou. Se o fato é, quando se trata do nosso filho, quem é que não se joga na frente? Quem é que não bota o peito lá e diz assim, que a bala bata em mim? Pelo filho, a gente faz qualquer coisa. Quantos de nós não faríamos isso? Que pai de verdade não faria isso? O fato é que, no final das contas, no filme, os bravos e abnegados de verdade são os pais deles, e não eles mesmos. Porque, no final das contas, se você observar em que se apoia a abnegação e em que se apoia a bravura são atos de bravura, a audácia, né? Acredita em atos de bravura em favor do necessitado. Eles dois pertencem à audácia, a Tris e o Tobias. Mas, no final das contas, eles estão realizando atos de bravura para salvar a própria pele. É em busca do sonho dele, é em busca do que eles desejam. Muito típico do que nós vivemos na nossa época. E aí o filme vem com essa pitada também, que se você não observar, passa desapercebido. Aqueles que são coerentes com a audácia e a abnegação são os pais. Em um dado momento,
no filme, a mãe dessa menina aparece ali, ela é da abnegação, mas a filha descobre que ela também é uma divergente, ela tem atos de bravura assim, e a mulher atira fantasticamente, e corre e tal, e acontece, e dá a vida para salvar a filha. Ela está realizando um ato de bravura de acordo com os preceitos da facção da audácia. Ao mesmo tempo que quem é que mais pode se abnegar, senão aquele que dá a vida pelo outro, pelo que ama. Os pais dela fazem exatamente isso, fazem isso. Eles dão a vida para salvar a vida dos filhos, eles dão a vida por um objetivo, eles dão a vida em favor do fraco. E o diálogo do filme termina dizendo exatamente isso. Não havia melhor maneira deles demonstrarem isso do que fazendo como eles fizeram. Morrendo no seu lugar porque eles amavam. Eles são o politicamente correto. Eles estão dentro daquilo que, socialmente falando, nós entendemos. Eles dois eram, assim, pessoas boas, pessoas do bem. Porque pessoas que realizam atos de bravura em favor de si mesma, elas são simplesmente egoístas. Mas pessoas que realizam atos de bravura para salvar o necessitado, para salvar aquele que ama, sim, essas são pessoas do bem. Talvez você não tenha o costume, e talvez às vezes simplesmente passe desapercebido, o quanto que filmes podem trazer lições para mim e para você, músicas, o quanto que a nossa cultura pode ensinar a mim e a você, para que a gente saia dessa posição que nós temos sido levados de maneira tão avassaladora na nossa sociedade. Mas eu queria pensar com você também que isso traz uma profunda relação com o Evangelho. E aqui eu queria ler um texto da Palavra de Deus com você, que está em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5 em diante, ao versículo 10. O texto diz assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por meio do seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quanto mais agora seremos salvos por sua vida. Eu queria pensar com você algumas relações que nós podemos perceber com o Evangelho dentro disso que nós vimos desse filme. Primeiro, de acordo com o texto bíblico, a vida cristã, a espiritualidade cristã, ela não se baseia em preceitos morais, em normas ou leis. Ela não está... A vida cristã não é um convite, a espiritualidade cristã não é um convite a cada um de nós a vivermos de acordo com leis morais para pertencermos a alguma coisa. Preste bem atenção nisso. A espiritualidade cristã não é um convite a você obedecer regras, normas, preceitos para que você pertença a algo ou alguma coisa.
Mas a espiritualidade cristã baseia-se na fé em uma pessoa, baseia-se na fé em Cristo. A espiritualidade cristã não tem como base alguns slogans profundos. A espiritualidade cristã não se baseia em alguns mandamentos apenas, que se você obedecê-los, você será salvo ou será aceito. Você pertencerá a Deus ou pertencerá a uma comunidade cristã. A espiritualidade cristã baseia-se na fé, na pessoa de Cristo e somente nele. Cristo deu a vida por nós. Uma outra coisa que a gente pode pontuar aqui é que a espiritualidade cristã não cria facções ou distinções entre a humanidade. A espiritualidade cristã nos ensina, de acordo com a palavra de Deus, que a justiça de Deus, a justiça que provém de Deus, ela é independente de lei, da qual as leis, os profetas, tudo testemunha, sim, da perfeição de Deus, mas nós não somos separados pelo nível de obediência que nós realizamos ou empreendemos na nossa vida a essas leis. A palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, ele encerra a toda a humanidade debaixo do pecado. É assim que a palavra de Deus faz. A espiritualidade cristã nos encerra como vilões. Ela nos coloca todos como vilões nessa história, como pecadores. Ao contrário da percepção humana, ao contrário das estruturas humanas e religiosas, porque as estruturas religiosas, elas nada mais são do que estruturas humanas, criadas pela relação humana. As estruturas religiosas, elas nos separam, elas estabelecem quem é mais, quem é menos, quem conhece mais Deus, quem conhece menos Deus, quem é mais aceito por Deus, quem é menos aceito por Deus. Mas a espiritualidade cristã, que se baseia na pessoa de Jesus, ela coloca a toda a humanidade como pecador, como vilões. A espiritualidade cristã diz para mim e para você, você não é o cara. Você não é a pessoa que Deus olha e diz assim, que maravilha. Isso é para todos. Isso é a espiritualidade cristã. E por isso ela é tão politicamente incorreta. Por isso a espiritualidade cristã, muitas vezes, não é aquela verdade muito bem quista por nós. Porque humanamente falando, nós queremos sim fazer parte, fazer coisas que tragam valor, que tragam um senso de valorização para nós, mas a espiritualidade cristã, o texto bíblico, coloca eu e você em uma situação ou em uma só facção. É a facção dos pecadores. E não existe outra. Não existem diversas. Existe uma só facção. Nós somos pecadores. A espiritualidade cristã, ela nos iguala. Antes de nos igualar pela graça de Deus, ela nos iguala pelo pecado, pela origem, pela natureza que eu e você temos. Somos pecadores diante desse Deus tão santo, tão puro. Nada do que façamos é suficiente para agradá-lo, para chegar mais perto dele. Porque as nossas obras, de acordo com a palavra, elas não passam de imundície. Romanos capítulo 3 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente de lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, não há facções, não há méritos, não há competências, pois
todos pecaram e estão separados da presença gloriosa de Deus, sendo justificado apenas gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. A espiritualidade cristã não é politicamente correta porque Jesus ama e dá a vida não por si mesmo, não pelos bons, não pelos justos. A espiritualidade cristã nos mostra um Deus que se torna homem para não morrer por aqueles bonzinhos, por aqueles que são justos, por aqueles que são politicamente corretos e bem aceitos na sociedade. Mas a palavra de Deus nos diz que ele se fez homem, se fez carne, para morrer pelos ímpios, morrer pelos pecadores, que somos eu e você. A espiritualidade cristã nos convida a invertermos a polaridade da linha do nosso pensamento. Eu e você somos chamados o tempo inteiro pelo nosso próprio coração e pela tendência da nossa cultura a amarmos mais os que são bons, a doarmos mais do nosso tempo àqueles que nos agradam mais, a investirmos mais naquele que a gente olha e diz assim, este tem todo o potencial para dar certo. Nós somos chamados e convidados o tempo todo a isso. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo revela um Deus que ama, dá a vida, que morre, que põe a própria vida para pagar o preço no lugar daqueles que não são politicamente corretos, daqueles que não são, a primeiras vistas, aqueles que podem dar resultados, a doar-se por aqueles que nós não passaríamos e não gastaríamos o nosso tempo com eles. A espiritualidade cristã chama o meu coração e o seu coração a uma transformação do que seja realmente excelente. Jesus diz assim, que quando nós nos doamos por aqueles que nos amam, quando nós amamos aqueles que nos amam, ele diz que isso é fácil. Qualquer um pode fazer. E ele nos convida a amarmos aqueles que nos odeiam. Esse é o tipo de diálogo que Jesus estabelece com as pessoas que se abrem para dialogar com ele. Eu quero convidar você, querido, a talvez passar a dialogar um pouco mais com as verdades que estão inseridas no Evangelho do Senhor Jesus, na Palavra de Deus. Para que eu e você possamos, dia após dia, começarmos a desenvolver um diálogo que gere real transformação, que traga uma real vida e um real sentido à sua vida. Porque nós somos convidados pelo Evangelho a não pertencer a religião, a facções, a grupos de pessoas, mas nós somos convidados pelo Evangelho a pertencer à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a vida dele nos chama, nos desafia de maneira contundente, todos os dias. Eu tenho 2 convites então a fazer a você. Talvez você esteja hoje na situação de atender a esse convite. O primeiro é: reconheça-se como pecador. Reconheça-se como alguém necessitado de Cristo, que é o único realmente abnegado, realmente bravo o suficiente e perfeito. Porque dar a vida por quem se ama é fácil, mas um só deu a vida pelos ímpios. Um só deu a vida por aqueles que eram inimigos de Deus, porque a palavra de Deus nos encerra dessa forma. A palavra de Deus diz que eu e você somos inimigos de Deus antes do Senhor Jesus, antes de conhecermos a Cristo.
sem o conhecimento, sem o perdão de Cristo, eu e você estamos dentro da facção dos inimigos, dos pecadores de Deus. O convite é reconhecer-se como tal, reconhecer-se como alguém que precisa desse perdão, que precisa desse sacrifício gracioso, de alguém que deu a vida para salvar a sua. Até que ponto Cristo é a sua obsessão? Até que ponto você não é a sua obsessão? Somos obcecados por sonhos, por projetos, por bens, até por justiça muitas vezes. Somos obcecados por justiça social, obcecados por fazer o bem, obcecados até muitas vezes por obedecer os preceitos da palavra de Deus. Mas nos esquecemos que o convite do Evangelho é para que o meu amor, para que a minha obsessão seja o Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho. O filme diz: eu vou ser minha perdição, se eu me tornar minha obsessão. Mas Jesus diz em Marcos, capítulo 8, versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salva-la-á. Perceba, não é perder a vida em fazer o bem. Não é doar a vida por ajudar aos necessitados, mas é doar a vida por amor a Cristo. Muitas vezes somos seguidores de Jesus e começamos a colocar o nosso coração em fazer o bem para Jesus, e não em caminhar com Ele, em não amar a pessoa que Ele é. Muitas vezes a mensagem de morrer pelo necessitado, de fazer justiça, de fazer o bem no mundo, nos chama e nos atrai. Aflora as características mais audaciosas que eu e você temos. Mas o convite do Evangelho a mim e a você é para que toda a abnegação, toda a bravura, todo o sangue que você possa derramar seja por uma só pessoa, por amor a uma só pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele sim pode então nos fazer encontrar a vida, encontrar sentido, encontrar a objetividade na nossa vida. Quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, salva-la. O segundo convite, então, torne Cristo a sua obsessão de vida, para que você encontre vida. Aqui eu queria falar com você, querido, que talvez frequente cultos, frequente igreja, participe de obras, de ministérios, de muitas coisas. Mas talvez as coisas tenham se tornado a sua obsessão. Talvez você tenha sido obcecado pelos seus projetos, pelo seu trabalho, por não perder o seu emprego, o seu sustento. A palavra de Deus convida a você, querido, a ser muito bravo, a ser muito abnegado, mas doando a sua vida por amor daquele que doou a vida por você, mesmo quando você se encontrava na posição de inimigo de Deus. E quando somos chamados e encontrados por Ele, nós passamos a pertencer não apenas ao grupo universal dos pecadores, mas o grupo daqueles que foram lavados, perdoados e redimidos por Ele. E ainda que caiamos, ainda que pequemos, Romanos é muito claro quando nos diz que se fomos salvos da ira quando éramos fracos e ímpios, ainda mais agora que fomos encontrados, seremos salvos da ira de Deus. A verdade é que só o Evangelho, que só a pessoa de Jesus pode trazer real sentido, pode trazer verdade para a minha vida e para a sua.
Porque o Evangelho do Senhor Jesus nos mostra um Deus que desceu, que veio para ensinar a mim e a você que, na verdade, a abnegação de verdade, a audácia de verdade, só um realizou. Porque ele fez isso pelos que não mereciam. Por mim e por você. Não merecemos, não merecíamos. E ele deu a vida por nós. Para ensinar a mim e a você que só vale a pena doar a vida por ele. Porque ele já fez tudo o que precisava ser feito. Um desses convites você pode aceitar hoje. Feche seus olhos. Eu quero orar com você agora. E talvez você possa fazer uma dessas duas orações. Se você se encontra entre aquele que está ali dentro do primeiro convite, que precisa simplesmente se reconhecer como um pecador necessitado de Cristo. Alguém que até tem se esforçado por fazer o bem, mas para salvar a própria pele, para dar a vida por aqueles que são bons aos seus olhos. Ao nos depararmos com a excelência de Cristo, nós conhecemos o que realmente é a abnegação sem limites. A bravura dessa abnegação sem limites. A nossa é sempre limitada. A nossa é sempre colocada na posição da comodidade, até da troca. A de Cristo não. A de Cristo foi sem limites, porque ele deu a vida pelos seus inimigos. E nesse lugar se encontra eu e você. Talvez você esteja no grupo que precisa simplesmente mudar o local onde você tem posto o seu coração. O Senhor não chamou você para amar as coisas, o trabalho, os ministérios, amar o fazer o bem. O Senhor chamou você para amar a Ele, servir a Ele, obedecer a Ele. E essa relação, querido, só pode nascer de um coração arrependido, que se curva diante do Senhor, reconhecendo quem Ele de fato é. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra alcance o nosso coração e nos chame, Deus. Nos convença do quanto somos pecadores, do quanto necessitamos do Teu perdão, da Tua graça, do quanto precisamos sermos aceitos pelo Senhor em Jesus Cristo, pela obra dele. Converta o nosso coração, Senhor, hoje aqui. Pai, em nome de Jesus, muitos de nós temos seguido as coisas e imaginamos, Deus, que estamos seguindo ao Senhor Jesus. Temos realizado coisas para nós mesmos. Temos feito obras que, na verdade, partem de um coração que deseja os aplausos, deseja que a nossa imagem seja vista e reconhecida. E quantas vezes, Senhor, temos nos afastado do real amor e da real relação que o Senhor nos chamou para termos contigo.
faz o nosso coração voltar a amar o Senhor, Pai. A querer o Senhor somente. Tem misericórdia de nós. E nos dá, Senhor, a graça de começarmos a experimentar essa transformação, Senhor, hoje, mas não apenas como um momento aqui, por toda a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.